justo para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu. Tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Para transmitir este amor que vem de ti. Para transmitir este amor que vem de ti. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos seu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome e entregamos as nossas orações a ti, os nossos louvores.
louvores, a gente cantou, Pai, que a gente entende que o Senhor sempre insiste na gente e até mesmo, Senhor, a vida ela provém de Ti, porque o ar que enche os nossos pulmões, Senhor, ele vem de Ti, não é nosso. Na verdade, isso é bondade, isso é bondade, Senhor, assim como a gente cantou, que o Senhor continua sendo bom, e sabendo da Tua bondade, a gente entende que a gente pode, Senhor, clamar a Ti, pedindo por um pão que nos alimenta fisicamente, espiritualmente, Senhor, com relação contigo, com o próximo, algo que a gente é alimentado quando a gente divide o que vem de Ti. E sabendo de todas essas coisas, Pai, sabendo da Tua bondade e da Tua graça para conosco, de entrega do Seu Filho, a entrega de Cristo Jesus na cruz, em nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida novamente depois da queda, a gente entende que a gente só pode oferecer louvor a Ti, porque tudo vem de Ti, tudo deve voltar para o Senhor. Então, recebe o nosso louvor e nossa adoração e clamamos, Pai, que em oração, na oração da comunidade, Pai, partilhar, Pai, o Senhor venha e nos transforme com a Tua palavra, que o Senhor venha e fale aos nossos corações, e que a gente saia daqui revigorado, Senhor, para enfrentar mais uma semana e Te revelar para os nossos amigos fora daqui. Que a Tua face ela seja nítida em nós, porque Cristo Jesus habita em nós. Por isso, clamamos, Pai, fala conosco, nos dá mais um pouco dessa lucidez e que isso ultrapasse nas fronteiras, Senhor, de somente um conhecimento, mas que seja revertido em prática, porque muitas vezes é tão difícil e desafiador para a gente, mas trabalhe em nós. É assim que oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, gente. A gente quer dar alguns avisos, né? Antes de passar para a palavra, né? O primeiro deles é em relação às crianças. A gente, como vem falando todo domingo aqui sobre o nosso desafio, nós recebemos 2 ofertas essa semana de pessoas que congregam aqui ou têm uma proximidade com a gente. E graças a Deus, esses valores eles cumpriram exatamente com o valor da nossa sala do lado, né? Uma das pessoas perguntou quanto que faltava. Então nós não temos nada, mas não está faltando nada no momento, né? Então essa semana nós vamos partir para a finalização dessa sala e semana que vem já começar o piso aqui da sala das crianças pela fé, porque a gente já está aprendendo em Deus que é assim mesmo que funciona, pelo menos para a nossa realidade aqui, né? Faz, depois alguém paga. Alguém dá jeito, né? Então, mas graças a Deus está surgindo dinheiro aí em meio à crise, né? Também queria orar pelas crianças, para elas subirem, a Carol vai subir com elas, a Bia também, né, Bia? Vem aqui, Odu. Vem aqui, tá? Vamos orar aqui por elas. É importante a gente ter esse momento assim. E também sempre pensar que, apesar das crianças verem barulho, né, nós suportamos isso. Eu sei que às vezes os pais choram, normal, né? Enquanto as crianças estiverem chorando, pulando e fazendo bagunça, tá tudo certo, né? Então, nós queremos orar e entender por que nós estamos fazendo na sala das crianças. O que muitas igrejas chamam de cultinho, ou seja, o nome que der, sala das crianças. Nós não estamos fazendo um outro ambiente para as crianças pararem de atrapalhar o culto dos grandes. Não é nada a ver com isso. A gente quer ter um ambiente onde elas possam aprender a palavra que vai ser entregue da forma com que elas semeiam nos pensamentos dela, da forma com que elas vão entender, porque a gente não tem condições de comunicar com um público tão diferente, crianças e adultos, né? Jesus falou que as crianças delas são o reino.
Então, para nós, assim, cada dia mais a gente está confirmando isso no nosso coração, que as crianças, os adolescentes, até as adolescentes devem ser um foco da nossa igreja aqui, apesar de a gente não ter tantas, né? Mas a gente vai fazer assim. Então a gente ora, a Carol vai lá com a Bia, as crianças, para que elas entendam um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar então. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida das crianças, da nossa comunidade, pela vida dos pais, e nós te pedimos agora, da mesma forma com que nós clamamos o Espírito de revelação sobre os nossos corações, nós clamamos que o Teu Espírito também ilumine o coração dessas crianças para que elas possam crescer, como a Tua palavra diz, em estatura e em graça. Então, que o Teu Espírito abençoe a vida delas agora, da Carol, da Bia, para que elas consigam ensinar as crianças o caminho ideal, o melhor caminho que elas podem andar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Ô Rafa, você não quer vir aqui não? Estou meio perdido aí, né? Eu vou ter que olhar aí só por causa de você. Se ficar assim, né? Bom, gente, a gente está estudando o livro de Tiago. A gente pediu para vocês lerem no meio da semana e a gente pretende continuar a leitura desse livro por um bom tempo. Como eu coloquei lá na internet, nós não sabemos o tempo, por isso assim, nós teremos assim, bastante tempo para ler, para entender, para perguntar, para discutir, para crescer nesse texto. E na semana passada, na verdade, assim, a gente sempre vai tentar fazer um exercício de recapitulação. Então a gente vai pegar o texto, vai tentar dizer um pouco das coisas que a gente falou na semana passada, mas um dos recursos que nos ajudam para esse entendimento contínuo é as ferramentas que estão sendo disponibilizadas pela nossa página, que são os estudos em vídeo, áudio, para vocês que não vieram assistir e para aqueles que gostaram, quiserem rever, enviar para pessoas, é um mecanismo excelente. Além da página, a gente subiu todos os vídeos ontem no YouTube, então tem 25 pregações da DOCA. Nem eu sabia que tinha tanto lá, bastante, vale a pena a gente estar sempre revendo para poder acompanhar. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar mais de 3 meses no livro de Tiago, porque na separação que a gente tinha feito, já era para estar no 16, a gente vai acabar hoje no 8, então eu acho que a gente vai sempre estar importando, porque nós não temos pressa, né? Pelo contrário, a gente quer rever a melhor parte desse texto para tratar coisas profundas no nosso coração. Bom, na semana passada, nós, desde da outra semana, antes do Ari, um mês atrás praticamente, o Bernard fez uma introdução a respeito do livro todo. Eu também fiz um pouco de uma ilustração aqui para a gente entender melhor o contexto desse texto. Tiago está escrevendo para judeus. Uma das coisas que a gente precisa entender sempre é isso, então acho que eu vou ter que falar todo domingo. Judeus que cresceram numa doutrina muito rígida, judeus que aprenderam a Torá, os livros dos escritos, o Torá Pentateuco, mas as poesias, todos os salmos, judeus que estão muito familiarizados com o texto do Antigo Testamento. Por isso que nós afirmamos aqui, domingo passado, que uma das crises que essa comunidade para a qual o Tiago está escrevendo não é a crise doutrinária, porque esses irmãos eram muito bem doutrinários, mas é a crise da prática da fé cristã, porque esses irmãos eram doutrinados na fé judaísta, né? E agora a releitura que Jesus fez dos escritos passados e da vida que ele trouxe para a comunidade, né? E Tiago ele vai escrever para esses irmãos que eram pobres, não só pobres na sua vida financeira, mas eles também perderam tudo por causa do que viveram, da perseguição que eles viveram em Jerusalém, e agora eles estão fora da grande cidade, estão vivendo como pessoas, peregrinos nos montes. Então eles não têm um ambiente físico, eles não têm casa, o seu coração é de quem sofre, e Tiago vai falar por diversas vezes de pobrezas,
e de riquezas é justamente por isso, porque esses pobres aqui são pobres porque foram oprimidos, não são pobres porque não trabalharam, são pobres porque foram oprimidos e que agora não tem mais nada pela perseguição, pela opressão. É por isso que se nós não lermos o Tiago com essa ótica, a gente vai confundir rico e pobre, achando que Tiago está falando de todo tipo de rico e todo tipo de pobre. Não, Tiago está falando contra o rico que machuca, que fere os pobres, e contra pobres que foram abusados. Então é muito importante a gente saber disso. Esses caras estão espalhados pela terra. Então a gente leu o texto de 1 a 14, de 1 a 4, perdão, você tem que estar com a sua Bíblia aí para acompanhar. E aí a gente foi desafiado por um texto bíblico que às vezes passa por depressa assim nos nossos olhos, mas que Tiago diz que a gente tem que ter a grande alegria por passar por diversas provações. A gente gastou um tempo aqui falando do que seria essa grande alegria, explicando que essa grande alegria, obviamente, não tem a ver com uma euforia, e sim com um estado de espírito que aprende em Deus viver nos piores momentos e aproveita dos piores momentos para crescer. Então, Tiago está dizendo que a gente tem que ter motivo de grande alegria, passar por provação, não porque sofrer é bom, mas porque o sofrimento vai produzir no nosso coração um ambiente de crescimento, e é por isso que ele encerra o versículo 4, dizendo que nós temos que ser maduros e completos, ao ponto de que nada nos falte. Aí depende da sua versão. Aí quando a gente lê o versículo 5, estava até conversando com a Regina, né? Quando a gente, a sua Bíblia aí deve ter um título entre o versículo 4 e o 5, e geralmente esses títulos nos atrapalham um pouco, porque a gente começa a achar que os textos são isolados, né? No caso de Tiago, ele é bem assim, ele muda de assunto com mais facilidade do que Paulo, Pedro. Paulo e Pedro constroem uma linha mais lógica, né? Tiago, ele rompe com o pensamento, ele volta depois de 3 capítulos, ele vai no capítulo 5 com a mesma coisa, mas no caso do versículo 4 do 5, nós temos dois versículos totalmente ligados. Você percebe que o versículo 4 termina falando sem que nada lhes falte, ou se não falte qualquer coisa, e o versículo o 5 começa dizendo, se alguém tem falta. Então, ele ainda está trabalhando exatamente a mesma coisa, querendo dizer tipo assim, enquanto a gente viver nesse ambiente que ainda nos falta alguma coisa, e o que tem que nos faltar? Se está nos faltando alguma coisa, provavelmente nos está faltando sabedoria. Está faltando várias coisas, mas Tiago vai dizer que das nossas faltas, o primeiro princípio é reconhecer que nós temos uma delas que é a maior talvez, que é o princípio da sabedoria. Então a gente tem que entender essas ligações que Tiago faz para conseguir compreender o motivo de grande alegria, que certamente só vai ser provocado no coração daqueles que foram além na sabedoria. As pessoas que não são sábias não vão conseguir se alegrar num momento difícil. Tiago ele começa a aprofundar dizendo assim, há uma possibilidade de se alegrar nas provações. E aí ele vai dizer assim, talvez o melhor caminho seja o caminho da sabedoria. Então a gente vai ler o texto do capítulo 1, versículo 5 até o 8. E a gente vai assim, dar uma destrinchada nesses textos e passear por muitos outros para confirmar um pouco do que a gente quer dizer aqui. Então, Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Só até aqui. Eu queria propor, uma das coisas que a gente quase não faz aqui, mas um tema para a nossa reflexão, que seria os passos, 3 passos que a gente pode adquirir, segundo esse texto aqui, para a sabedoria. Antes de falar desses passos, a gente tem que entender, talvez, o que é sabedoria. É difícil explicar isso, mas a sabedoria ela vem de um termo em grego, que
um nome, né? Sofia. O termo vai pressupor que ser sábio é muito mais do que reter informação. Um sábio não é alguém que sabe de tudo. Um sábio é alguém que pratica o que sabe. Pode ser muita coisa ou pouca coisa. A sabedoria não tem a ver com a quantidade de informação que nós temos, e sim com a capacidade de traduzir a pouca ou a muita informação nos desafios. Então isso é ser sábio. Sábio não é acumular assim, muito conhecimento, pelo contrário, acumular muito conhecimento sem ser sábio pode fazer de nós, de qualquer pessoa, um tolo. O que é um tolo? Um tolo não é um babaca, porque a gente confunde os termos, né? A tolice é saber demais e não conseguir traduzir para a vida. Um tolo é aquele que sempre, quando questionado acerca das coisas que faz, responde com argumentos totalmente pensados, mas que nunca revê as suas ações. Sempre tem uma resposta, mas nunca muda. Ele se defende pelo tanto que ele conheceu, e ele sempre vai acusar pessoas pelo que ele conheceu, mas ele nunca coloca em prática o conhecimento na vida, coisas básicas, né? E aqui tem um texto bíblico que nos ajuda muito, está em 2 Crônicas, capítulo 1, de 7 a 15. É um texto que vocês devem lembrar, não de cor, né? Mas é o texto que Salomão vai conversar com Deus. Na verdade, Deus vai conversar com Salomão, e aí Deus senta com Salomão e fala assim para Salomão: Salomão, me pede qualquer coisa e eu te darei. Salomão pede assim: eu queria sabedoria e conhecimento. Se Salomão fala de sabedoria e conhecimento, é porque na cabeça de um judeu, pelo menos dos tempos antigos, a sabedoria e o conhecimento eram coisas diferentes. Hoje a gente pensa que são coisas iguais, mas são coisas diferentes. A sabedoria, ela é prática, a sabedoria traduz, né? E a Bíblia, ela vai falar de alguns livros que são livros da sabedoria. Os provérbios, né? Nós conhecemos esses livros como poéticos, né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente teve aula de panorama bíblico aqui, a gente viu quais eram os livros poéticos, né? E alguns historiadores têm dito que o Tiago, ele deve ter tido uma influência muito forte do que eles chamam de Septuaginta, né? O que é Septuaginta? Septuaginta é o livro que foi escrito os três séculos antes de Jesus, que é o Velho Testamento, que é em hebraico, traduzido para o grego koiné, que era o grego que estava sendo mais falado. Então não se alterou nada, mas se traduziu o hebraico para o grego. Isso facilitou com que outras pessoas tivessem acesso ao texto. E nessa Bíblia, nessa parte chamada Septuaginta, nós temos os livros chamados sapienciais, que são os livros de sabedoria, que na Reforma dois deles foram tirados pelos reformadores, né? E a Igreja Católica continuou com eles, e nós continuamos com 5, a Igreja Católica com 7. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A Igreja Católica continua com a Septuaginta, com o Eclesiástico e a sabedoria, talvez, de Salomão. Então, esses livros de sabedoria, é muito legal a gente entender isso, porque faz muito sentido. Esses livros que são de sabedoria falam sobre o quê? Falam sobre as coisas simples da vida. Falam da educação de filhos, falam da mulher prudente, da mulher virtuosa, do homem prudente, de como nós devemos viver a comunhão. Então são livros que você fala assim: vamos ler um livro de sabedoria. Logo, alguns vão confundir pensando em coisas extremamente confusas, e não é. São livros muito fáceis. E Tiago, com certeza, ele teve essa direção desses livros de sabedoria, porque ele é um cara que fala de sabedoria prática. Então, com certeza, ele está lendo a Septuaginta, lendo esses textos de sabedoria e traduzindo para outra comunidade, dizendo: a sabedoria é o jeito que você fala, é as coisas que você deixa de fazer, é a língua, são as relações, é confessar pecado, coisas mais simples, né? E é por isso que quando o Salomão vai conversar com Deus e ele pede
sabedoria e conhecimento, a gente tem que entender a ordem que Salomão pediu. Por que Salomão não pediu conhecimento e sabedoria? Ele pediu sabedoria e conhecimento. Porque um cara, se pedir conhecimento demais, ele corre o risco de não virar sábio. Agora, se ele pedir sabedoria, ele vai saber administrar todo tipo de conhecimento. Então, assim, pedir a sabedoria em primeiro lugar é abrir as portas para o conhecimento. Agora, buscar o conhecimento em primeiro lugar é abrir a porta para a tolice. E é por isso que Salomão fala assim: se o Senhor me der sabedoria e conhecimento, eu vou ter condições de reinar com justiça, de promover não a igualdade, mas um reino mais livre, mais justo. Então, o pedido de Salomão tem que fazer sentido na nossa cabeça. Quando nós lemos Provérbios, capítulo, todo provérbio, ele é cheio de sabedoria, né? Você vai, talvez, se você ler todos os provérbios e riscar a palavra sabedoria, você vai ficar assim, se surpreender com o número de vezes que isso aparece. Eu queria ler um provérbio, o capítulo 2, não sei se dá tempo de você abrir aí, capítulo 2, do 12 ao 20, para a gente entender o que o Salomão estava falando a respeito de sabedoria, né? E a gente seguir aqui. Então, 2:12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar caminhos de trevas. Tem prazer em fazer mal e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ele também o livrará da mulher imoral, que pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele desde a juventude foi seu companheiro, e ignora a aliança que fez com o Deus diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam à sombra. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Então aqui, nesse capítulo 2 de Provérbios, a gente pode perceber que a sabedoria aqui, ela é um agente de ação, ela parece uma pessoa. Salomão escreve sabedoria como se ela intervisse nas ações. Quem anda na sabedoria não vai com o injusto, se livra da mulher perversa. E então, assim, parece muito que a sabedoria é uma pessoa. Então é essa sabedoria que nós queremos falar, uma coisa que é prática, e nós queremos aplicar a esse texto, dizendo 3 passos que a gente pode percorrer para encontrar com essa sabedoria, segundo o texto de Tiago. Aí você volta lá para Tiago, capítulo 1, e o primeiro passo que a gente vê nesse texto é o reconhecimento, ou reconhecer que nós precisamos de sabedoria. O primeiro verso, na parte A, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago, ele, por muitas vezes, ele é muito forte, assim, eu falei até que ele chega a ser grosso na semana passada, né? Mas se a gente continuar o raciocínio que ele está trabalhando desde o versículo 1 ao 4, falando da questão da gente ter alegria nas provações, a gente vai perceber que nesse ponto Tiago chega a ser simpático, porque ele sabe dos problemas da comunidade. Como a gente falou, os problemas não eram doutrinários, eram de prática. E se a gente está falando que a sabedoria é uma prática, ele poderia dizer assim: vocês são tolos, ao invés de dizer, se alguém tem falta de sabedoria. Ele está assim quase que invertendo uma realidade, porque tudo que estava faltando nessa comunidade era sabedoria. E ele vai numa sutileza dizer assim: será que aí na comunidade tem alguém que não é sábio? Na verdade ele está quase dizendo assim: todos são, mas nem todos percebem. Então, com a sutileza do Tiago, o que ele faz? Ele abre a chance da autoavaliação, porque ele diz: se alguém falta sabedoria, alguns vão dizer, sou eu, e outros vão dizer, não sou eu.
E nessa autoavaliação, o Tiago faz o quê? Ele joga a luz a um problema. Isso é muito inteligente. Ele joga a luz a um problema sutil. Porque se ele diz assim, se há alguém aí que tem falta de sabedoria, na verdade ele já está expondo as pessoas tolas da comunidade. Porque os tolos não iriam dizer que eles tinham falta. Os tolos vão dizer o quê? Nós não temos falta de sabedoria. Então o Tiago vai dizer intrinsecamente que para falar que precisa de sabedoria tem que ser humilde, tem que ter reconhecimento de quem você é. E tudo que um tolo não quer fazer é se rebaixar ou se igualar ao outro que se parece menor do que ele. Então, quando o Tiago não generaliza, dizendo que todos são todos, ele vai abrir a possibilidade de alguns deixarem de ser. Alguns podem viver um ambiente de sabedoria e outros continuarão na tolice. Então ele separa esses dois grupos e a primeira coisa que ele diz aqui já nos faz aprender muito. Ele vai dizer trazer uma possibilidade, e eu fico pensando assim, quem não é, cara? Quem sabe o que diz que é sábio? Você já conversou com um sábio e perguntou para ele, você se acha sábio? Na maioria das vezes ele vai dizer assim, não, eu ainda tenho muito que aprender. Você escuta as palestras do Ben Alves, do Ariano Suassuna, do Paulo Freire, do Shed, eles vão dizer assim, falta muito para mim. A gente ouviu e fala assim, mas tipo o que está faltando? A impressão é que não está faltando nada. E eles vão dizer sempre assim, está faltando o quê? Sabedoria. Porque um sábio sempre vai dizer que ele precisa, que ele ainda precisa avançar na vida. Ele não andou todos os caminhos. E o tolo vai ter sempre a impressão de que ele já chegou no lugar mais alto do conhecimento, né? E aí Tiago, ele vai simplesmente dizer que na verdade o texto vai chamar os sábios a pensar. Só os sábios poderiam encarar a realidade dos versículos anteriores e só os sábios podem conseguir ler os versículos posteriores. Então ele não está chamando alguém para ser sábio. Ele está dizendo para aqueles que já são, prestarem atenção no que vai ser escrito. Porque os tolos não vão conseguir ler. Eles vão ler, mas não vão perceber nada. Então aqui, a sabedoria para Tiago é uma sabedoria que nos faz crescer, nos ajuda a encarar os desafios, porque ele está escrevendo, de novo eu falo, para pessoas que estão vivendo talvez o maior desafio, que eram inteligentes. Ele vai dizer, vocês precisam agora entender que os desafios que vocês vão viver devem ser respondidos com sabedoria. Então a sabedoria de Deus para nós também serve para isso, para a gente conseguir não perder a cabeça. A gente estava aqui respondendo a pergunta, quando é que nos falta sabedoria? Na maioria das vezes é quando a gente é pego de surpresa. Quando dá tempo de pensar, se acalmar, você planeja a sabedoria, vai lá dar uma resposta. Mas quando não dá tempo, a não sabedoria, ela fica bem clara, né? Então, para a gente aplicar esse primeiro ponto, é muito necessário que todos nós reconheçamos, antes de qualquer outra coisa, porque é isso que o texto diz, antes de avançar no texto, que nós não somos sábios e que nós precisamos buscar a sabedoria. Buscar a sabedoria tem como premissa reconhecer que não se é, mesmo sendo. Porque para reconhecer que não é, você já é um sábio. Essa é uma sacada bem legal. Se você disser eu não sou, é porque você já é. E se você disser eu sou, é porque você não é. E então o Tiago está dizendo de uma forma bem simpática para aqueles que são sábios pedirem por mais sabedoria, porque ela não se esgota. Eu fiquei fascinado com isso aqui, né? Então nós precisamos reconhecer essa inversão que Tiago faz, dizer para os tolos que eles continuarão na tolice se não reconhecerem que necessitam de sabedoria. E essa é uma das piores coisas que acontece com a gente, né? É quando a gente vai caminhando
e vai achando que nós já dominamos certas áreas da nossa vida e que nelas nós zeramos, como um videogame, né? Eu zerei essa fase, eu estou pronto para outra, e nem sempre é assim. Por isso que muitos de nós vivemos alguns desafios repetidos e sempre caímos nas mesmas ciladas, tipo, financeiros, já vivemos. Ninguém aqui está passando pela primeira dificuldade financeira. Então nós não zeramos esse ponto. Então a dificuldade chegou como uma oportunidade de agora mais velho ser mais sábio, conseguir lidar melhor com esse ambiente. Então, em primeiro lugar é isso, nós devemos reconhecer a sabedoria. Em segundo lugar, o segundo passo que a gente pode dar é pedir a Deus. Tiago continua dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Aquele que reconhece, ele não para aí, né? Se ele reconheceu que ele precisa de mais, agora ele vai pensar aonde que ele encontra isso. E o texto vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o Salomão foi o grande sábio da história humana, né? Talvez não o cara mais inteligente, mas o sábio. Ele disse, com todas as suas palavras, que Deus é a fonte de sabedoria. Fonte de sabedoria, só Deus. Por isso que a gente tem que entender essa diferença do conhecimento da sabedoria. Há muitos homens assim, extremamente inteligentes, conhecedores que dominam vários assuntos, mas a sabedoria só procede da mão de Deus. É um dom que só aqueles que pedem a Deus recebem de Deus. O Provérbios que a gente não leu anterior, o 2, versículo 6, diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Salomão diz, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, Salomão está dizendo que só há uma chance da gente ser sábio, é pedir para quem é a sabedoria. E o Paulo vai dizer que Jesus se transformou a sabedoria humana, a sabedoria em carne. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, assim, porém, por iniciativa dele, Deus, né, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Então você vê que a sabedoria, além de estar em Deus, no caráter de Deus, ela foi revelada como uma pessoa. É por isso que quando Salomão escreve vários provérbios, dá a impressão de que ele está falando de uma pessoa. E eu conheci um cara que a tese de doutorado dele foi a respeito de provérbios, dizendo que a sabedoria de provérbios é Cristo. E o Paulo deve ter feito essa tese também, porque ele está dizendo que a sabedoria, além de sair de Deus, também está revelada em Cristo. Então, quando nós encontramos com Cristo, nós nos encontramos com a sabedoria. E se Deus é sabedoria, o texto está dizendo, Ele entregará a todos. É muito importante a gente fazer 3 perguntas, né? Se eu devo pedir sabedoria, eu devo pedir, na verdade, o que eu devo pedir? Sabedoria. Para quem que eu devo pedir e de que jeito eu devo pedir? O Tiago fala as 3 coisas num versículo só. Ele diz que o que nós devemos pedir quando nós vamos orar. Eu classifiquei como soluções ou condições. Todas as vezes que a gente ora, se a gente colocar um tema nas nossas orações, ele estaria mais repleto de pedidos de soluções ou pedidos de condições. Dá para entender? Nós oramos pedindo para que Deus solucione ou para que Deus nos dê condições de enfrentar aquela crise. O Tiago está dizendo que a melhor oração é clamar por condições, que é a sabedoria. Então, em vez de eu me achegar até Deus para pedir para Ele soluções, eu me achego até Deus para pedir condições. É claro que eu posso pedir soluções, mas o sábio constantemente estará pedindo condições. Por quê? Porque é quase óbvio. Se eu pedisse apenas soluções e Deus me desse todas elas, eu não teria condições de viver, de amadurecer em nenhum momento. É como uma criança que sempre tem fome, chora para a mãe, até que um dia ela vai perceber o caminho, ela não vai mamar até os 18, apesar que tem uns hoje que mamam, né, em outras áreas assim, mas
ela vai crescer, ela descobre o caminho. Então, o Jesus também disse tudo isso. Em João capítulo 12, uma das orações que Jesus fez, para mim uma das mais importantes, assim, no sentido de que traduziu bem o seu coração, ele ora por condições. João capítulo 12, versículo 27 diz assim: agora meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salve-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, foi para esta hora que eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: já glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus, quando ele começa a caminhada de morte, né, que é depois de Jerusalém, na ceia com os discípulos, ele vai, uma das suas orações foram traduzidas por João. Jesus vai orar e diz assim: o que eu vou pedir a Deus? Soluções? Vou pedir para que ele passe esse momento, para que ele não deixe com que eu viva? Jesus diz: não, foi para esse momento que eu vim. Então o que eu vou pedir? Condições. Glorifica o teu nome em mim. Me dê condições de glorificar o seu nome na tristeza que eu vou passar. Depois Jesus ora dizendo assim: Pai, se possível afaste de mim esse cálice. E aí isso já fala assim: ele está pedindo soluções. Eu não sei, porque depende do que você entende por cálice, né? O cálice não era a cruz. Jesus não está orando assim: Pai, afaste de mim a cruz. Jesus está dizendo assim: Pai, afaste de mim esse cálice. O que é o cálice? Segundo os profetas do Antigo Testamento, o cálice é a ira de Deus em relação ao pecado humano. O que Jesus está dizendo? Pai, se possível, livra de mim a sua ira. Aí Deus não livrou, tanto que naquele momento, segundo Lucas, ele suou sangue. É um texto muito conhecido, mas a gente tem que entender por que Jesus suou sangue. E os teólogos vão dizer que Jesus suou sangue por causa da ira de Deus que veio sobre ele no pecado, e o pecado não cabe dentro de um corpo humano. Então a sua angústia foi tamanha que ele suou sangue. Ele não suou sangue porque ele estava triste. Ele suou sangue por causa do tamanho da angústia que ele ficou ao receber no seu corpo físico os pecados da humanidade. Então ele ora: se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele não pede: me tira da cruz. Ao contrário, isso foi sugerido pelas pessoas 3 vezes. Por que você não desce daí? E ele se calou e orou pelos irmãos. Então Jesus é um bom exemplo daquele que ora pedindo por condições. Então, se Jesus faz isso, a gente tem que aprender com ele. Então, para quem que eu vou pedir? Se eu já sei o que pedir, para quem que eu vou pedir? O texto diz: peça a Deus que a todos dá livremente. O que significa esse livremente aqui? Talvez a melhor tradução seja sem reservas. Ou seja, Deus não vai levar em contas o que tem antes e não vai deixar de te dar porque você fez algumas coisas. Quando você clamar por sabedoria, Deus entregará sem reserva nenhuma. Ele vai ser pronto a entregar. E aí a gente pode brincar em relação a isso, dizendo que se tem uma oração que Deus gosta de responder, é a oração de pessoas que clamam por sabedoria. Porque essa Ele dá. Ele dá. Por quê? Porque deve ser poucos que oram por isso. Eu li um cara dizendo que Jesus está com estoque assim, cheio de sabedoria. Se tem uma coisa que tem no céu, é sabedoria para entregar, e poucos são aqueles que estão clamando, né? Outro texto que mostra a semelhança com o que a gente falou na semana passada de Tiago com o Sermão do Monte é esse aqui. No Sermão do Monte também está escrito aquele: peçam a Deus e Ele vos dará, batam e Ele vai abrir, busquem e achareis. Vocês lembram desse texto, capítulo 7 de Mateus, de 7 a 11, onde Jesus diz assim: qual pai não entregará ao filho o que é bom? Então, quanto mais o meu pai, né? Se vocês que são maus sabem entregar para o filho o que é bom, quanto mais o meu pai. Mas Tiago não está dizendo, e nem Jesus, que quando nós pedimos exatamente uma coisa, Deus nos dará aquilo. É muito mais complexo. O texto de Mateus diz que quando a gente pede, Deus dá, mas não diz que dá o que a gente pediu. Ele faz além, porque muitas vezes você está pedindo o que vai te fazer o pior mal, e Deus chama tanto que Ele te responde de outra forma. E aí o Tiago encerra esse versículo dizendo a forma como a gente deve orar.
E ele diz assim: quando vocês forem orar, peçam com fé, sem duvidar. E aí a gente já entra em crise, porque é possível ter fé duvidando, né? É claro, né, se ele está falando que a gente tem que pedir com fé, sem duvidar, é porque algumas pessoas pedem com fé, mas duvidam. Em que hora? No outro dia. Entendeu? Quem pede com fé, desde que Deus responda rápido. O que ele está dizendo assim, esse homem deve pedir com fé, sem duvidar, é lógico que depois ele vai falar das ondas, ele está falando de constância, a gente vai falar disso. Então ele está dizendo assim, você deve pedir com fé e não duvidar nunca, ou seja, ter a certeza de que ele te responderá. E Jesus também falou sobre isso. Mateus 21 diz assim, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, olha como Tiago, ele estava com Jesus, né? Tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito, aquele cerca figueira, né? Mas dizer assim ao monte: levante-se daqui e vá para ali. Eu nunca vi um homem assim, chegar de frente com um monte e falar assim: o negócio é o seguinte, é para você sair daqui e é para você ir para ali. Por quê? Primeiro, que não tem sentido você fazer um negócio desse, né? Menos que você queira construir um prédio, um lugar, mas não tem sentido. O que Jesus está dizendo assim: se vocês tiverem fé e não duvidar, esse negócio acontece. Agora eu quero ver um homem que chega de frente com um monte, fala um negócio dele e fica a vida inteira lá esperando. Uma hora ele sai. Não falou que é naquela hora, entendeu? Mas falou que se ele tiver fé e não duvidar, o monte vai sair. O que acontece? É que a gente ora cheio de fé e o monte não se movimenta. Aí a gente passa a duvidar. E a gente começa duvidando da oração que a gente fez, porque a gente começa a pensar se a gente não usou as palavras certas. Não sei se você já teve essa impressão: será que eu orei errado? Faltou umas palavras mais carinhosas, assim, faltou uns elogios. O que será que faltou? E o Tiago está dizendo que o que falta é a não dúvida, é a certeza de que a oração será respondida. Então, muitas vezes nós temos orado, e uma crise das pessoas que pegam esse texto para pregar é aplicar esse pedido a qualquer tipo de pedido. O Tiago está escrevendo que é o pedido de sabedoria. Tiago não está dizendo qualquer coisa que você pedir com fé, sem duvidar, Deus vai te dar. Ele está dizendo: se você pedir a sabedoria, é certo que Deus te responderá, e te responderá se você pedir sem duvidar. Tá bom. Aí eu faço uma ilustração seguinte: se Deus colocasse a cadeira no seu quarto lá e te chamasse, nunca vi Deus, né? Então assim, ele está lá do nada, ele te chama, você vai ver, é Deus. Pô, chegou aqui em casa, nem arrumei a casa, você ia ficar sem graça, mas beleza, se Deus chegasse lá. Aí ele puxa uma cadeira, te senta no escritório e fala para você assim: me faz um pedido, qualquer um, eu vou te dar. Mas é um só, tipo um gedalando assim. Quantos de nós aproveitaria essa chance assim, master, né? Porque se Deus falasse um negócio desse, bala, mas é um pedido só, não é as suas referências. Desdobramento. Não, é um pedido. É certo que quase todos nós pediríamos por solução. Porque, primeiro, a ilustração tem que ser entendida. Deus ia pegar a gente de surpresa, não ia ter tempo ali de pensar antes, escrever uma carta, falar assim: fala agora, é agora, fazer pressão. Imagina pressão de Deus. Uma pressão, fala assim: fala para mim. Talvez a primeira coisa que passasse na nossa cabeça era a solução do problema que a gente acha que é mais sério. Eu acho que o Salomão viveu exatamente essa crise. Ele foi pego de surpresa. Falou assim: Salomão, pede agora uma coisa e eu te farei. E Salomão, ele me responde: eu quero sabedoria e conhecimento. E aí eu falei da ordem, porque não será o contrário, e por que ele pede a sabedoria. Presta atenção nisso. Por exemplo, se você pedisse uma solução no outro problema, você teria gastado todas as suas fichas. E aí você não teria como solucionar. Se você pede por sabedoria,
o problema não se soluciona, mas você tem condições de passar por aquele e pelos próximos. Então, assim, nós temos que pensar nisso, né? Se há algo que nós pedimos pedir constantemente, que seja por sabedoria, condições, apesar do negócio estar quente, assim. Nós podemos pedir soluções? A gente é livre com Deus, a gente pode pedir o que quiser. Mas a coisa mais sábia de fazer é pedir sabedoria. E em terceiro lugar, para a gente caminhar para o fim aqui, então nós entendemos que o primeiro passo para nos tornarmos sábios é o reconhecimento. Eu não sou, mas já é quem reconhece. O segundo é pedir para quem pode realmente nos dar, que é Deus, a fonte de sabedoria. Não busque sabedoria em outros lugares, a gente não vai encontrar. E o terceiro e último é ser constante. O texto diz assim: peça a Deus, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aí, não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ponto. Então, pedir com fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer. Acreditar que Deus pode fazer, até quem não pede pode acreditar. Tem coisas que você acredita que Deus pode fazer e você nunca pediu para Ele. Então o problema não é acreditar que Deus pode fazer, é acreditar e continuar acreditando até o fim, né? E ele fala assim: você tem que ter uma fé constante, você não pode duvidar, você não pode pedir algo com fé num dia e duvidar amanhã. E Tiago é um cara assim, que cresceu no meio da pescaria. Ele não era um pescador, mas aquele comércio era muito grande. Os historiadores dizem que ele morava muito perto do Mar da Galileia, assim, no máximo 30 quilômetros. Então ele cresceu num ambiente onde ele viu muitas ondas, ele viu constantemente o mar. E quando ele diz isso, ele não está dizendo como alguém tipo nós, assim, que de vez em quando vai ver uma onda. Ele está dizendo como alguém que cresceu no meio da onda. Olha como ele é prático. Ele vai traduzir tudo que ele falou numa onda que é agitada pelo vento. E o cara que quer buscar o conhecimento nunca vai perceber isso, porque isso é simples demais. Que tem a ver onda agitada pelo vento? Só um sábio para ficar lá olhando assim: olha aí a onda agitada pelo vento. O que Tiago está querendo dizer? O que movimenta as ondas? Aí você tem que entender isso, obviamente. São os ventos. Quando os ventos mudam de direção, as ondas mudam também. Tiago está falando: nós não podemos ser assim. Por quê? Nós estamos indo numa direção. O primeiro vento contrário que bate, nós mudamos. Tiago está dizendo assim: quem muda com o vento é inconstante, e não pense que Deus vai resolver esse problema para ele. E é até forte isso: não pense que homem receberá isso de Deus. Tiago está dizendo assim: vão para essa direção, apesar dos ventos que vão soprar nos lugares contrários a isso. Então, nós não podemos ter a mente dividida. E aqui Tiago diz a mente dividida, e o melhor a ser traduzido aqui é a alma dividida. O que alguém tem a alma dividida? É essa pessoa, né? Não é bipolar, é diferente. Aquela pessoa, ânimo dobre. Ela conversa com ela hoje, ela está muito feliz. Conversa com ela amanhã, ela está acabada. O que aconteceu? Um negócio, está vendo? Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu foi suficiente para mexer com você totalmente. Ontem você era de um jeito, amanhã você é de outro. Pessoas assim não avançam na sabedoria. Elas têm que buscar a constância. Eu não estou dizendo que a gente vai se blindar. Nada nos atinge, não é isso? Tudo nos atinge. Tudo nos atinge, mas nada nos transforma. Nós não somos várias vezes transformados pelas coisas, pelo contrário, a gente vai seguindo. E aí Jesus, o Tiago, ele estava perto dele. Jesus falou isso quando ele respondeu para um homem que seria acerca do maior mandamento. Jesus fala assim: nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então o que Jesus está dizendo? A mesma coisa. Está dizendo que nós não podemos
dividir as áreas da nossa vida na inconstância. Nós temos que ser constantes nos 3 movimentos, que geram o quê? Maturidade. E aí, você tem que entender que quando você vai conversar com uma criança, você nunca pode cobrar dela maturidade e nem constância. A gente tem as crianças aqui. Hoje a Sara, apaixonada em bateria. Pode ser que na semana que vem vire violão e na outra pandeiro. Você não dá para fazer negócio com criança. Aliás, assim, nem precisa. Ela se gasta grana num presente, ela abre, joga fora. Ela pega 2 baquetes, assim, de tudo que a Sara ganhou, isso foi interessante. Eu mandei até a foto para alguns aqui, de tudo que a Sara ganhou. Brinquedo da Re-Rap, negócio assim. O que ela gostou? 2 pedaços de pau. Entendeu? Não é suficiente. Ela vai, bate nos lugares, já amassou todo o rack lá. E assim, beleza. E ela vai pegando aquilo lá, vai pegando aquilo lá. Mas por mais esperta que ela pareça ser, e ela é, se você conseguir pegar a baqueta, trocar por uma coisa rápida, ela vai chorar uns 10 segundos e mudar para outra coisa. Ela esquece que tinha baqueta. É só ela não ver. Assim, não, está dobrando, tem criança muito esperta. Não tem, gente. A criança, ela é assim. Se você mostrar que pode ser melhor, ela vai mudar. O ruim é quando um adulto faz isso. Aí que o negócio é estranho, porque esperar isso de uma criança é normal. Uma hora briga com a baqueta, outra hora ela... Agora, quando você se depara com um adulto que uma hora quer ser baterista, na outra conversa quer ser guitarrista, na outra conversa quer ser... No outro dia quer ser jogador de boliche, no outro dia, você fala assim, coisa, no outro dia é arquiteto, aí você fala, não é normal. Então, o que Tiago está querendo dizer? Que no fundo, nós precisamos crescer em maturidade, que está inteiramente ligado com a sabedoria. A gente pode viver a fase adulta e viver em ser infantil. Eu sempre falo isso, né? A maturidade não tem a ver com idade. Você conversa com pessoas de 15 anos que são maduros. Você conversa com pessoas de 60 que são infantis. Tiago está dizendo para uma comunidade de idades variadas a mesma coisa. Então ele está dando a possibilidade da gente crescer, independente da nossa fase. Independente se a gente tem 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30, 20, Tiago está dizendo assim, vocês precisam aproveitar as diversidades, que eram muito piores do que as nossas, para crescer com sabedoria. E aí, para ilustrar isso no fim aqui, eu peguei essas dificuldades e elas podem representar 2 coisas na nossa vida, né? Simples, né? Obviamente. Você pode pegar as dificuldades que você tem e entendê-las como uma pá na mão, com que cada dificuldade você vai se enterrando mais, ou você pode entender as dificuldades como uma pá, né? Todas elas te levam a um outro lugar, a um crescimento espiritual, você vai ficando mais pronto para os desafios e Deus vai te dando mais condições. Então, por fim aqui, queria fazer 3 perguntas para a gente orar e terminar com um exemplo de Jesus, né, que é muito maduro, um ser assim, muito completo. Você observa Jesus na mesa com os discípulos e ele tendo que consertar algumas coisas que os discípulos fazem, né? Antes de servir os irmãos, Jesus teve que lavar os pés, né? Não é normal isso para um mestre, mas ele faz isso. Quando chega em Pedro, eu fiquei pensando, como Jesus é muito sábio, cara. Chega em Pedro, Pedro fala, não, Jesus, de mim sem chance. Na conta normal, se você tem 12 homens, 24 pés, está passando por uma humilhação. Se um dos caras não querem, melhor ainda. 2 pés, fala, tudo bem, Pedro, vamos ser humilde, não vou lavar seus pés. Mas Jesus insiste com o cara. Jesus responde uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte de mim. E aí Pedro já vira a chave e fala assim, não, agora eu quero não seus pés, molhe também a cabeça, mostrando o quê? A criança que havia nele. Então, uma hora ele não quer lavar o pé, na outra ele já queria a cabeça e os pés. Entendeu? E nós estamos vivendo ambientes assim. Talvez hoje você respondesse para Jesus, não lava meu pé, não, amanhã, não, Jesus, não. E aí Jesus, entendeu? E aí o que Constância faz?
Só para a gente terminar aqui, o que a inconstância faz? No começo, a inconstância machuca só você. Depois de um tempo, a inconstância começa a pegar as pessoas que estão à sua volta. Você começa a contaminar as pessoas. E no fim dali, o que a inconstância faz? Te prejudica com Deus. Porque você é tão inconstante que você vai achar que o problema é a inconstância de Deus. Assim, não é eu que sou, é Deus que está sendo inconstante. Então veja como é importante a gente ser constante. Outro papo de Jesus na sua sabedoria. Quando as mulheres, aquela mulher adúltera, ela foi encontrada pelos homens pegando adultério. Um texto muito interessante, a gente tem que ler outras vezes, né? Mas os homens chegam com pedra, arrastando a mulher para o meio da praça, e dizem assim para Jesus: a lei manda apedrejar a mulher. De fato, eles estavam certos, manda apedrejar os dois, né? Eles obtêm isso, mas tudo bem. Aí, assim, ei Jesus, o que a gente faz? Olha o que Jesus faz. Imagina a cena, uma mulher sendo arrastada pelos cabelos, aquele rosto cheio de pedra, Jesus abaixa, começa a escrever no chão. Assim, gente, o negócio ele fica ali alguns segundos e ele levanta e fala assim: pode jogar pedra. Pode, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que eles foram deixando seus pés. Então, assim, todas as vezes que a gente vai fazer coisas que têm relação com Jesus, a gente tem que pensar, além do divino, lógico, do Deus que nós adoramos, que é o Cristo, pensar o quanto Jesus era sábio, o quanto ele dava pausas para responder. Os homens falaram assim: nós vimos os seus discípulos pegando pão, pegando milho no dia de sábado. O que você vai fazer? Ele para assim. Vocês lembram de Davi? Então, pegou o pão da propiciação. Ele sempre tem uma resposta sábia, assim, muito pronta, muito, não apenas estudada, mas que revela o coração de quem está perguntando. Ele faz a troca assim, muito inteligente. Eu sou fascinado assim, por essas trocas que Jesus faz, por esse jeito rápido que ele age com a sua sabedoria. E quando ele está na mesa, uma das suas sabedorias foi não tirar Judas daquele lugar. Para mim, assim, qualquer mestre, sabendo qual dos 12 eram o traidor, tiraria o traidor da mesa. Então você fala assim: mas o que isso tem a ver com a sabedoria? Tem tudo a ver. Porque não tirar Judas da mesa foi a chance da gente sentar nela. Entendeu? Se Judas fosse tirado da mesa, nenhum de nós poderíamos sentar. Então, quando Jesus faz a coisa, ele sempre está pensando no que é maior do que aquilo. E a sua sabedoria vai constrangendo a gente. E aí, no fim, ele diz assim: então agora vocês façam isso em memória de mim. Façam o quê? A mesma coisa. E é por isso que Paulo fala assim: aí quando vocês tomam da mesa, comem do pão, vocês comem apressadamente, vocês estão comendo pecado, vocês estão comendo juízo. Por quê? Porque eles não estavam fazendo a mesma coisa. Então, algumas perguntas para a gente meditar aqui: tomar do pão, tomar do vinho e orar a Jesus pedindo essa sabedoria. A primeira delas é, não mais a respeito da sabedoria, mas você tem sido inconstante. Você, eu estou incluso na pergunta. Nós estamos sendo inconstantes. Você tem sido alguém de ânimo dobre? Vou melhorar aqui, deixar mais claro. Por causa das dificuldades que você tem passado, e eu, como conheço quase todo mundo aqui, bem, sei que todos nós estamos enrolados, né? Então, assim, por causa das dificuldades que nós temos passado, nós mudamos, entendeu? Nós nos tornamos outras pessoas. A dificuldade moldou a gente para pior. Nós somos agora reclamões, tristes, pessoas que sempre, um pouco tempo de conversa, vai chegar na reclamação. Ou as provações estão mudando a gente para melhor. Pessoas que estão mais esclarecidas, né? Eu saí dessa mais cascudo, eu estou pronto para uma maior.
Eu queria refletir exatamente nisso, assim, só nisso, né? Sobre essas inconstâncias, o quanto nós precisamos parar de ser levados pelos ventos. Jesus falou isso em outro momento, de outra forma, mas eu queria pedir que você orasse, né, gastar um tempo assim, em sabedoria. Falar assim: Deus, o primeiro pedido que você possa fazer hoje é: me dê sabedoria, porque não está faltando outra coisa em mim. Quando o Tiago fala assim, se alguém tem falta, ele está dizendo, tudo que está faltando em nós é sabedoria. O problema nosso não é o problema, é como não agir. O problema nosso é não saber como enfrentar o problema, não é ter problema, porque problema todo mundo tem. Então assim, já que é para enfrentar o problema, que a gente enfrente como um sábio. Quantos problemas Jesus teve? Desde o começo do seu ministério até o fim. Eu não lembro de um momento tranquilo na vida de Jesus. Não lembro. Seria dormir, o barco afundava, era um negócio assim. Aí a gente acha que a nossa vida está complicada. Não, o barco nem afundou ainda. Tá assim, tá meio estranho, entendeu? Mas não está ainda o pior momento. Pelo contrário, coisas bem piores podem acontecer. Isso não é uma maldição, lógico que não. Mas Deus está assim, nos dando a oportunidade. Cresçam. Eu não posso ver Deus punindo a gente, porque não conheço ninguém aqui em pecado. Nem sou dessa doutrina. Então vamos orar, falar assim: Deus, me enche de sabedoria. Não quero ser levado a um outro caminho, porque esse problema está me atingindo. A falta de recurso, a saúde, a empresa, enfim, me dê sabedoria. E depois a gente toma a ceia aqui. Enquanto nós oramos, o Rafa vai nos ajudar aqui com uma música e nós gastamos esse tempo com Deus em oração. Tu
te amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. A gente quer orar, depois participar da ceia com